violência. Sei nem se aquele homem ele não foi pego por a federal, por tanto ele judiar de gente lá. Mas eu sofri lá demais, nessa fazenda lá. Humilhação. A gente ficava que nem pinto, perto da pé de corrida ali, ó. Só tava com 2 mudas de roupa lá dentro. Nós o quê? Passei o quê? Passei 6 meses lá dentro. 6 meses, sem sair para lugar nenhum. Só liberou nesse dia que nós caímos fora. Exploração. O trabalho lá não era muito bom, porque era trabalhar dentro da mata, junto com cobra, marimbondo, onça, formigão, e a mata era muito fechada. Nós chegávamos a banhar nos poços de água suja, que nós era muito trabalhador. Nós bebíamos água, era dividida com os animais, que é gado, é bicho do mato. A gente se sente lesado, sacrificado. Minha língua não deu de falar a palavra certa, mas é doído, viu? Relatos que comprovam um verdadeiro retrocesso de séculos. É que a abolição da escravatura aconteceu há 130 anos. E por mais absurdo que pareça, ainda hoje, em pleno século XXI, pessoas são submetidas ao trabalho escravo no país. Estima-se que mais de 50 mil trabalhadores já foram resgatados no Brasil. Isso acontece principalmente no campo. 80% trabalham na agricultura, em cada 10, 2 atuam na pecuária. E é aqui em Tocantins, onde nós estamos, um dos estados que lidera este ranking. Tocantins é o mais novo dos 26 estados brasileiros. Fica na região norte do país. Faz divisa com o Nordeste, o Centro-Oeste e Norte do Brasil. A pecuária bovina de corte é o forte da economia local e isso faz com que a agropecuária seja a principal atividade, responsável por quase 100% das exportações do estado. Em seguida, vem a produção agrícola. Tocantins é um estado muito rico, é um estado rico em recursos naturais, é um estado rico em água, em solo de qualidade, tudo isso mais, mas também é um estado muito rico em neocoronelismo, né, naquela velha política de você garantir que os trabalhadores estejam subordinados à sua vontade em nome do crescimento econômico. Então, não raro nós vemos o estado entre os principais exemplos do agronegócio nacional, mas esquecemos que isso é feito em cima de sangue e de suor de muita gente. E é uma situação recorrente aqui, né? Então, tanto que no Tocantins, de 95 para cá, foram 3.025 trabalhadores libertados. Então, é o número que evidencia isso. Você tem essa nova fronteira agrícola aí em expansão. E você vai encontrar lugares bastante de difícil acesso. E isso dificulta muito os auditores do Ministério do Trabalho, como também da Polícia Federal. Então, por exemplo, se você tem uma denúncia, não é? E quando você chega, muitas vezes você não encontra mais trabalhadores. O trabalhador exposto ao risco do trabalho escravo é o trabalhador que apresenta vulnerabilidade socioeconômica. Ele não tem acesso, como de direito deveria ter tido, à escola, à saúde, à formação profissional, a políticas públicas em geral. Todos esses estados que têm territórios na fronteira de expansão da floresta amazônica, né, que é o caso do norte do Tocantins, Mato Grosso, sul de Belém, sul do Pará, Amazonas, todos eles enfrentam essas questões, né, de uma dificuldade de se implementar política pública em lugares de acesso remoto, né, e que historicamente ainda estão no processo de desenvolvimento e implementação das políticas públicas. Eu acho que tanto no estado como no país está ligado ao tripé que é a ganância, né? A questão da impunidade e a miséria, né? É um tripé que mantém o trabalho escravo atualmente
no Tocantins e no Brasil. A prova disso reflete no olhar de quem carrega na história o peso de saber o que é ter a dignidade violada. Olha, eu sofri muito trabalhando na mata. Eu trabalhei numa fazenda no Rio Capim, lá na entrada da fazenda. Tinha um pessoal que morava lá. Quando a gente chegava lá, de tanta informação, já queria pinhão cair do carro ali, porque aquele povo que estava lá, quando via aquela carrada de gente, todo mundo já era chorando. Coitadinho, será que esse povo volta? Aí tinha peão que desesperava, queria correr, mas aí quando chegava lá, eles iam bem até quando chegava lá. Na hora que chegava lá nessa entrada, todo mundo já estava com um revólver de lado, um cabo bigodudão. E aí você sobe no carro ou não sobe? Foi aí nesse momento que a oportunidade de trabalho, do sustento se transformou em medo. Medo de morrer, de não ter a chance de nunca mais voltar para casa. Lá eles batiam, lá eles prendiam o cabo em lugar lá. O cabo entrasse bem assim, ele ficava daquele jeito, ele ficava lá, né? E não tinha possibilidade mesmo dele entrar em pé, né? E se ele entrasse em pé, tinha duas coisas. Tinha uma coisa que vinha aqui, como aqueles coisas de curral, quando o boi passa, aí, né? E tinha outra aqui atrás. Ele ia ali assim e aquela de trás vinha acompanhando até encostar ali. Quando encostava ali, o cabo nem subia nem descia, daquele jeito ficava. Era triste lá, mataram muita gente. Foram 45 dias de trabalho pesado, sem ganhar um tostão. Para sair dali, precisou contar com a sorte. E aí prenderam os gatos, ficaram lá presos. E nós sempre liberaram para nós vir lá para Paraguaminas. E aí lá nós ficamos lá quando passou o carnaval. Eu e um outro cara por nome Chicão, arrumamos um serviço lá. Aí nós plantamos, fizemos esse serviço. Aí ganhamos um dinheirinho, aí eu vim embora. Mas a vida nunca foi fácil para o seu Alcino. A pele queimada do sol e os sinais no rosto mostram a história de um homem que começou a trabalhar aos 15 anos de idade. Com 11 irmãos, foi obrigado a ajudar no sustento dentro de casa. Sem ter a chance de estudar, sempre trabalhou pesado na roça. E o triste é que não precisamos ir muito longe para a história se repetir. Ali mesmo, poucas ruas acima, na mesma pequena e pacata cidade de Muricilândia, que fica a pouco mais de 400 quilômetros da capital Palmas, conhecemos o seu Francisco. As mãos calejadas são de quem começou na lida ainda na infância. Eu tinha 8 anos de idade. Cedo assim? Cedinho, cedinho. Para ajudar meu pai, que ia 14 filhos com eu, né? Marcas de quem já foi submetido por 2 vezes às péssimas e humilhantes condições de trabalho. Cansei de sair 4 horas da madrugada com chuva, em cima da caminhonete, correr quase que daqui a Cocalândia para chegar no fim da fazenda para trabalhar, mas em cima de uma estaca. Clarear para poder roçar, chovendo. Não era só eu não, era muito. Chegava de noite, já para banhar e sempre era assim. Do passado ele carrega duras lembranças. Do futuro, sonha ter um pedaço de terra de onde possa tirar o sustento da família. Porque nós não temos, digamos, as condições de até sobreviver melhor, né? Porque, digamos que a gente tem uma terra para trabalhar dentro, fazer uma planta dessa aqui, mas serve para mim, serve para outro que é empregado, vem e compra, né? Já me deixa uma renda, né? Você tem que enxergar todos os elementos que causam a entrada na escravidão, a perpetuação da prática da escravização por empregadores e a falta de alternativa na qual se encontra esse trabalhador antes ou depois.
Porque se você devolve os trabalhadores à mesma situação da qual eles tentaram sair através de uma migração, através do aliciamento por um gato, oferecendo mil maravilhas, se você não muda nada, esse trabalhador vai continuar procurando essas alternativas, que são alternativas mentirosas, que são falsas promessas, que levam a um retorno perpétuo no ciclo da escravidão. É o famoso ciclo vicioso. A miséria, o desemprego, a falta da terra roubam desses trabalhadores as oportunidades. Sem opção, acabam caindo no aliciamento feito pelos gatos, como é chamada a pessoa que recruta e intermedia o trabalho entre empregado e empregador. Quando chegam ao local do serviço, encontram uma realidade completamente diferente que esperavam. Quando conseguem, fogem, denunciam, mas quando são libertados, se deparam com aquilo que sempre fez parte da realidade: a negação de direitos, a miséria, o desemprego, a falta de terra, a falta de alternativa. Ganância, impunidade, miséria. Aí vai se reproduzindo, porque a miséria se reproduz. Se você explora um trabalhador sem pagar o seu trabalho na altura do que ele vale, se você explora contra alimento, simplesmente, o trabalho dele, essa pessoa não tem chance nunca de constituir e sustentar uma família que vai sair dessa pobreza estrutural. Por isso que o pós-resgate é tão importante quanto o resgate, né? Dar a esse trabalhador condições para que ele sobreviva e para que ele supra a sua família das necessidades básicas é o mais importante, para que ele não volte a submeter a essas mesmas condições de trabalho. Os pés sujos da terra dizem muito sobre seu nascimento. Aqui eu trabalho de foice, de enxada, de machado, de bateria de pé, pandeiro, zabumbo. Tudo que encontrar na minha frente, eu levo tudo. Diferente dos outros, seu nascimento é nascido e criado em Muricilândia. Mas o que não mudou na sua história foi a necessidade de começar a trabalhar ainda jovem para ajudar o pai que tinha problemas de saúde. Foi aí que ele viveu o pior momento da sua vida. Me vi apertado, a turma tudo se agoniada para ir embora, porque não tinha como sair, que o bar era amarrado pela corrente, os pés, aí não sei sabe como é que é, né? As coisas, quando é difícil, não tem jeito, mas não sei, né? É complicado demais. Um fazendeiro não quer pagar os pessoal, não quer mandar ninguém embora, aí quer que a pessoa trabalha survigado, sem ter condição de sair. Não recebe nada. Se você inventar de sair para ir embora, você morre, que eles matam. Então, é onde eu me segurei meu corpo, mas não morrer. Então, eu caí na mata para poder me levar meu corpo. Ele foi obrigado a ir embora. E se você está se perguntando se ele não teve medo... Mas, moço, como é que não fiz? Nós ficamos com medo de morrer. Porque nós tínhamos que cair para a mata, mas não pegar a beira da estrada. Porque estava fazendo ronda na estrada. Aí nós tínhamos que cair fora. Tinha que andar por dentro da mata. O estando da estrada para a mata era mais ou menos abaixo de uns 15 a 20 metros fora da estrada. Abaixo de uns 15 metros. 15 a 20 metros de distância. Não pode ficar muito na beira da estrada. Porque aí passava direto. E aí quando nós via, nós abaixava. Aí quando passava, nós seguia. Quando passava de novo, baixava. As antenas tudo ligadas. Mas também cheguei só o palito. Porque não estava passando bem. Não estava comendo bem. Aí o de comer que dava para nós era para mim dizer assim, ó, para você ir, você tem que trabalhar aqui e você não vai levar nada. Aí no dia que nosso trabalho que terminou, ele falou assim, ó, você já que não sai, não vai sair ninguém. O que sair morre aqui. E nós não vamos fazer pagamento de ninguém. Então, não é escravidão, isso aí não é escravidão. O trabalho escravo ainda é uma realidade nesse país. Uma realidade triste, uma realidade que a gente tenta combater, mas ainda existem focos de empregadores que se utilizam da mão de obra escrava.
E quando a gente fala da mão de obra escrava, a gente não está falando daquele escravo preso aos grilhões, preso às correntes. A gente está falando de maxi-exploração do trabalho, da força de trabalho humana. A gente está falando de submeter pessoas a condições degradantes de trabalho, a jornadas exaustivas de trabalho. O artigo 149 do Código Penal, ele prevê certos tipos para enquadramento do trabalho escravo contemporâneo, escravidão moderna. Ele pode se consubstanciar em jornada exaustiva, condições de trabalho degradante, servidão por dívida, trabalho forçado e também caso em que há cerceamento de liberdade, restrição de locomoção ou apreensão de documentos. Às vezes se acha isoladamente uma ou outra situação e não é raro acontecer a conjugação de uma ou outra situação no mesmo tipo de trabalho. Então, e além disso, você tem essas condições que a gente encontra ainda, que são de ameaças, de exercício da violência psíquica ou física ou moral, que faz com que o trabalhador está inibido de poder decidir deixar de trabalhar, voltar para casa, porque ele tem medo. O uso do medo, a utilização do medo é uma arma das principais. Aquele trabalho escravo que existia até 1888, ele era legalmente aceito. As pessoas eram propriedade uma das outras. Então, se distingue uma situação da outra. Então, nós chamamos de escravidão contemporânea, trabalho análogo escravo, como a própria legislação fala, justamente para separar. O trabalho escravo moderno não é aquele trabalho escravo permitido, e sim uma afronta à dignidade da pessoa. O trabalho escravo é a principal violação dos direitos humanos de qualquer pessoa, né, seja no Brasil ou seja no mundo, e com certeza a pior antítese do trabalho decente. Que ainda deixam sérias e graves feridas aos trabalhadores, que além de serem transformados em objetos do trabalho, se sentem abandonados e descartáveis, mesmo doando uma vida inteira no que acreditam ser a dignidade de um homem, o trabalho. Se explora demais. Aí tem vezes que você não ganha nada, e quando você ganha, você não recebe. Aí não recebe, fica ruim pra gente, porque sabe que a gente que trabalha precisa, né? E a gente precisa de se alimentar. E aí não ganha trabalho, não recebe, aí como é que faz? Olha aqui meu barraquinho, que a senhora tá vendo. Nunca fizeram nenhum barraco para mim. Aqui, isso aqui é eu mesmo. O senhor se sente abandonado? Eu me sinto. E uma diarinha aqui, um biquinho para colar, aí é sempre assim, eu vou levando. Devagarzinho, eu tô indo, passando. E Deus não desampara o filho, que ele se pega com ele, né? E sempre é assim. O que a gente tem que fazer? Esperar em Deus, né? Que Deus é um bom pai para nós todos, né? Se no meio rural quem escraviza são os grandes proprietários de terra e de empresas ligadas ao setor agropecuário e de siderúrgica, quem é escravizado são os homens. É o que aponta um estudo da Comissão da Pastoral da Terra, baseado em dados do Ministério do Trabalho. Segundo o levantamento, mais de 52 mil trabalhadores foram resgatados no Brasil desde 1995. Destes, mais de 80% têm entre 18 e 44 anos. E cerca de 30% são analfabetos e quase 40% só estudaram até a 4ª série. Esses trabalhadores são trabalhadores que, em geral, né, o perfil deles, em geral, eles vêm da raça parda, né, ou são pardos ou pretos, ou seja, da raça negra. Né? Essas pessoas, então, têm um contexto histórico de inclusão dessas pessoas,
né, que vem desde a época da escravidão. O Brasil, efetivamente, ele não erradicou a mão de obra escrava. A abolição da escravidão ela só aconteceu do ponto de vista formal. As pessoas que eram escravas deixaram de ser propriedade da noite para o dia e simplesmente não se deu nada para esse tipo de mão de obra. E as pessoas que constantemente são resgatadas, elas descendem dessas mesmas pessoas que foram escravizadas anteriormente. Então isso está no âmago da questão, né, da discriminação racial e da exploração do trabalho escravo, porque quando você olha para a massa da população pobre no Brasil, são da mesma raça. Então, na verdade, ele segue um contexto estrutural. Então, o que falta para o Estado brasileiro é justamente se reconhecer como um Estado preconceituoso, um Estado em que há estratificação de mão de obra e que há uma supremacia da mão de obra branca, intelectualizada, masculina, em detrimento de toda uma população desassistida. E isso não se muda de uma hora para outra. Isso é investimento na educação e justamente na noção de cidadania. A pessoa não se vê escravizada porque isso que ela vive, o pai já vivia, o avô já vivia. Mas também falta uma noção de cidadania para a própria população brasileira em que não enxerga no outro um sujeito de direito. E aí, se é natural para quem escraviza, para o explorado é como se as condições deploráveis de trabalho passassem a fazer parte daquela realidade de serviço. Isso é a naturalização do trabalho escravo. Era bom para tratar, não era tão ruim assim, não. Não era ruim, não. Nós trabalhamos muito tempo lá. Eu começava 7 horas, tem vezes que eu começava 6. Aí largava 11, pegava uma, largava 5. E tinha vez, quando era mais o fazendeiro fazia um serviço para o fazendeiro, aí não tinha horário de largar não. Era 6, era 7, era 8. Conforme o serviço que a gente estivesse fazendo. Se fosse carregar a estaca, ou puxar um arame, só vinha quando terminasse, para não deixar o espaço aberto. Eu não tinha noção de jeito nenhum, porque a gente já estava naquele costume, naquele sofrimento, né? Porque a gente saía de casa, aí deixava a família, pegava uma quantia de dinheiro, que se chamava na época, de abono. Aí o gato falava que com tantos dias, 15, 20 dias, ele vinha na Araguaína, na cidade da gente, retornava e deixava mais dinheiro para a família da gente. A gente confiado que ele tinha deixado aquele dinheiro, nunca ele pisou nem na casa da gente. O barracão nós tivemos brasileiro e era todo furado. Aí quando vinha chuva, né, tínhamos uma rede de ficar com a rede debaixo do braço até a chuva passar. Lá no dia que ele chegaram lá, tinha um rapaz dormindo até numa casa num galinheiro. A água que nós bebíamos não era água potável, era água que o gado bebia, o bicho mesmo da mata, uma água assim meio amarelada. E o barraco nosso, que era de lona preta, essa lona de plástico, era barraco coberta com paia de banana, a xoxinha bem miguinha. Era sofrimento, só quem trabalha lá e trabalhou, que tem a experiência para saber o tanto que é sofrido. Só hoje o Ismael entende as condições às quais era submetido. Só hoje ele entende que eram de escravidão. Em 2003, ao lado de outros trabalhadores, o lavrador foi resgatado da fazenda onde trabalhava. Aí chegou um rapaz aí, com o nome de Pedro Lopes, convidou nós para ir trabalhar lá na fazenda, era derrubada, né? Aí eu fui trabalhar lá, trabalhei 2 meses e pouco, aí passei para outra fazenda do filho. Aí quando eu cheguei na outra fazenda, tinha trabalhado a barra de uns 8 dias. Aí teve uns trabalhadores lá que teve um bate-boca lá, amarrou o patrão, que é o gado, o aliciador. Aí os companheiros foram para a cidade de São Félix do Xingu e lá denunciaram a fazenda, né? Aí o grupo móvel, fiscalização, chegou. Aí pegou o nosso nome, que era para nós ir para São Félix do Xingu, para acertar a conta lá com o fazendeiro, que nós ia receber o que nós tínhamos ganho, nossos direitos. Na época recebeu uma indenização de R$ 6.500.
Dinheiro que nem chega perto do sofrimento que ele jamais vai esquecer. Serviço braçal, capinava, serviço braçal mesmo. Além das marcas psicológicas, o trabalho também já deixou marcas no corpo de Edivaldo. O dedo ele perdeu amolando uma foice antes de trabalhar. O lavrador foi resgatado de uma fazenda na cidade de Arapoema. Hoje, sem casa, sem família, o desejo dele ainda é ter um canto. Mas enquanto isso não é possível, Edivaldo conta com o apoio de uma amiga. Não tem profissão de nada, então a gente trabalha braçal, é o serviço que peitar, né? Que tiver na frente, é o serviço que dá certo. Então a gente sempre fala que a problemática do trabalho escravo, um dos problemas é a naturalização. Muitos trabalhadores, muitas pessoas naturalizam isso por uma questão cultural, sabe? Então, isso faz com que os trabalhadores não se enxerguem nessas condições. Inclusive, se você for perguntar para eles o que é trabalho escravo, muitos deles ignoram as condições que eles sofrem, que eles vivem lá naquela fazenda, naquele determinado local de emprego. Então ele vai pensar que trabalho escravo é quando ele tem o salário retido, sabe? Somente isso. Não leva em consideração fatores de moradia, alimentação, água potável, todos esses elementos que são caracterizantes do trabalho escravo. E é aí que entra o trabalho da igreja, por meio da Comissão da Pastoral da Terra. A CPT ela tem a atuação muito mais forte no campo da prevenção, né? A partir de processos formativos com diversos atores da sociedade civil, identificação de grupos em situação de vulnerabilidade, para realizar um processo formativo justamente para tentar desnaturalizar esse processo, né, que é a escravidão. Por isso a camiseta que eles vestem, não só no corpo, mas também no trabalho, diz que é preciso ficar de olho aberto para não virar escravo. Aliás, esse é o tema da campanha nacional que a CPT faz de prevenção e combate ao trabalho escravo. Ela atua principalmente na prevenção e com esse objetivo, para a gente compreender, para os trabalhadores e suas famílias compreenderem que é necessário ficar de olho aberto para que não caiam nessa situação, né? E também na cobrança de políticas públicas, né? Fazer com que seja construído políticas públicas que de fato contribuam para que essas famílias não sejam obrigadas a se colocar em situações que expõem a saúde e a segurança, sabe? Além disso, existe também a união. Isso para que as palavras prevenção e conscientização sejam transformadas em ações concretas. O Programa Escravo Nem Pensar é um programa educacional da ONG Repórter Brasil voltado à prevenção do trabalho escravo em áreas, em comunidades vulneráveis a esse problema, principalmente aquelas que são muito suscetíveis à ocorrência de aliciamento de trabalhadores e à própria ocorrência de trabalho escravo. Normalmente são comunidades rurais, mas também na parte urbana do Brasil. A gente tem buscado implementar ações de educação por meio de escolas, por meio dos profissionais da assistência social, para que a gente traga esse tema do trabalho escravo na agenda pública dessas comunidades. O Pará foi o primeiro estado em que o Escravo Nem Pensar foi desenvolvido. Depois vem a Bahia. Tocantins já é o quarto estado a promover o programa. Lá no começo, em 2004, quando o programa foi fundado, os casos de trabalho escravo eles eram mais frequentemente encontrados na região norte e nordeste. Então, regiões como sul do Pará, o oeste do Maranhão, o norte do Tocantins, norte do Mato Grosso. Então, o programa focava essas regiões pela quantidade de casos de trabalho escravo que eram encontrados naquela época. Ele tem uma dinâmica que é de trabalhar a formação de formadores. E isso, quando chega nas escolas, as escolas nos convidam, tanto para dar palestra, formação para os professores, fazer atividades de mobilização na comunidade e a distribuição de materiais informativos, né, que é importante. E esses materiais, muitas vezes, não fica para os alunos, fica para o vizinho que está numa situação de vulnerabilidade, fica para o pai desse aluno, sabe? Então todo esse trabalho de mobilização, de conscientização, palestras, enfim, ecoa, chega no trabalhador.
que está numa situação de vulnerabilidade. Uma das escolas em que o programa está sendo desenvolvido é essa de Muricilândia. Aqui o programa é aplicado para 130 alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental. Tem uma diferença entre abolir e acabar? Ou é a mesma coisa? Abolir, o que significa? Abolir é tirar da lei, tornar ilegal. Dizer, a partir de agora é ilegal. É abolir o trabalho infantil. É ilegal explorar o trabalho de uma criança. A gente vai usar a palavra abolir. Agora, será que isso acaba com o problema só porque a princesa Isabel assinou embaixo do decreto da Lei Áurea? Não. A gente primeiro pensou na questão da idade, né, porque nós temos turma de 4º ano a 9º ano. Então, são alunos, 8º e 9º ano, eles já começam em trabalhos, né, que pode-se dizer, não, a gente não sabe se tem algum aqui dentro num escravo, mas eles podem já iniciar. Mas tem a questão da família, né, que muitas vezes, então, a gente procurou colocar ações que desse visibilidade a esse trabalho. Achei super legal e super interessante para a gente aprender, que a gente não podemos aceitar, temos que denunciar. Não podemos ser maliciados com a maldade dos outros. E tem que denunciar o quê? Denunciar a escravidão, nós não podemos ser escravos. E o que mais mesmo me chamou a atenção é que os trabalhadores caiu na conversa do gato, chega na fazenda, assim, nos primeiros dias vai tudo bem. Aí, mas depois eles começam a perceber que não está sendo tratado como deveria ser tratado e que eles não recebem o que devem receber. Nós, como escola, como educação, a gente planta a sementinha. E uma semente, ela germina ou não. Então, assim, mas com certeza alguma coisa vai ficar, alguma coisa vai produzir fruto, né? Conhecer, informar e educar. É assim que o trabalho de prevenção acontece e caminha para a conscientização da própria comunidade, que entende que ela própria tem condições de se mobilizar e fazer ações de combate e fiscalização, formando uma rede de proteção ao trabalhador, a começar por elas, pelas crianças. A 160 quilômetros de Muricilândia, no município de Nova Olinda, uma caminhada com as crianças e os adolescentes chama atenção para a porta de entrada do trabalho escravo, o trabalho infantil. Essa ação integrada, né, é que envolve os vários órgãos do município, né, desde a assistência social, a agricultura, a saúde, a educação, né? E a caminhada ela foi uma ação desse programa, que envolveu as escolas também, escolas estaduais e municipais, para desnaturalizar, porque assim, o trabalho infantil também hoje ainda tem um processo de naturalização. Então existe bordões, né, que o trabalho dignifica o homem, então é melhor a criança estar trabalhando do que estar na rua. Isso faz com que seja tratado como normal a criança trabalhar e não olhar o problema na raiz. Para o nosso município é muito importante. Nós aqui, esses municípios de pequeno porte, não se tem muita oferta de serviço. Então, assim, as pessoas acabam se sujeitando ao trabalho escravo por ser um refúgio, por ser uma saída de sobrevivência. Então, assim, essas ações vêm fortalecer o nosso trabalho enquanto assistência social de garantir o direito das pessoas. Porque, assim, as crianças acabam tendo que ajudar das despesas do dia a dia das famílias. Então, assim, elas já querem começar cedo para poder garantir, né, um serviço futuramente para dar continuidade à ajuda das famílias. O trabalho infantil, ele é causa do trabalho escravo de alguma forma. Por quê? Essas pessoas vivem numa situação de miséria, de pobreza, começam a ter que trabalhar, seja por necessidade, ou seja, para atender já na adolescência, né, os seus desejos de consumo, né? Nós estamos num país capitalista que escolheu o sistema capitalista,
né? Então, esse trabalho precoce, ele faz com que haja, então, uma dificuldade no aprendizado escolar ou mesmo a evasão da escola, né? Criando, então, todo um déficit de educação que vai impactar na qualificação profissional. Então, essas pessoas também têm dificuldade de se qualificar profissionalmente e de ascender a determinadas oportunidades de trabalho decente. O trabalho infantil é uma porta aberta, né, para o trabalho escravo. Primeiro que o trabalho infantil, ele tira da criança, né, o tempo de estudar, de brincar, sabe? De ter experiências próprias para a sua idade. Então, isso faz com que no futuro ele possa estar numa situação de vulnerabilidade ainda maior. Não dá para dizer que isso vai resolver o nosso problema, mas com certeza vai fortalecer e vai ajudar a prevenir futuros transtornos nesse sentido, né, do trabalho escravo. Esclarecimento, conscientização. É esse o objetivo. Fazer com que as pessoas se conscientizem que todo trabalhador tem direitos a serem garantidos. E que eles não entendam isso só depois de viverem situações dolorosas, humilhantes e degradantes como as que o Ismael foi obrigado a viver. Hoje eu não estou nessas coisas igual eu era de primeiro, né? Porque de primeiro eu sofria demais e não tinha nada. Hoje eu não tenho nada, mas só que eu não sofro igual eu era de primeiro. Porque a minha esposa trabalha, tem um ganha-mínimo, um salário mínimo, e eu não tenho um serviço fixo, que nunca trabalhei de carteira assinada até hoje. E eu vivo de bico. Eu limpo um quintal, eu cavo um poço, uma fosse. Eu vivo disso, de bico. Mas vive em paz e feliz. Em paz, não tem gato para gritar comigo, para me mandar, para fazer eu levantar de madrugada, para trabalhar até de noite. Eu sou dono de minha pessoa. Na história de combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, a linha do tempo mostra que o país foi uma das primeiras nações no mundo a reconhecer a prática desse tipo de crime. O Brasil reconhece, né, publicamente a existência de trabalho escravo em 95, já começa a discutir mecanismos de combate, né? E um desses mecanismos foi um grupo especializado em fiscalização, que envolvia os diversos atores, né, como fiscal do trabalho, Polícia Federal, enfim, MPT, MPF, enfim, os vários atores para que fiscalize, né, a partir de uma denúncia, que averigue as condições, né, que esses trabalhadores estão submetidos e libertem os trabalhadores. Então esse grupo móvel de fiscalização, ele nasce a partir de um processo, né, de denúncia, enfim, de vários casos de trabalho escravo, e faz com que o Estado brasileiro tenha que agir de alguma forma. Não foi muito fácil, porque durante 25 anos, desde o início dos anos 70, quando Dom Pedro Casaldarga e, na sequência, CPT, começaram a denunciar e a apresentar dossiês e provas, o Estado negava, dizia isso aqui é falso. Em 2003, o país vai além e percebe que mais do que combater é preciso erradicar o trabalho escravo. Com isso é lançado o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, uma série de ações de prevenção, assistência e repressão a esse tipo de violência. Foi criada também a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, que é responsável por propor, monitorar e avaliar as ações do Plano Nacional. Tudo isso foi considerado pela Organização Internacional do Trabalho como exemplar. Inclusive a OIT tem no Brasil, desde o início dos anos 2000, um programa apoiando essa qualificação do nosso combate. Mas havia um avanço até que há alguns anos começou a haver um declínio disso, um declínio na atenção pública, e hoje aquilo que era vitrine internacional está se tornando uma vidraça internacional. Nós temos por ocasião, começou a acontecer essa queda um pouco antes ainda do governo Temer. A queda no governo Temer tem sido acentuada com a falta de priorização nessa área. Nós tivemos retrocessos importantes. Se você for considerar, o Brasil foi, em 2017, foi condenado, foi o primeiro país do continente americano, dos 35 países da América,
que foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela omissão diante de um caso de trabalho escravo. Foi o primeiro caso condenado no continente americano e olha que interessante, logo vindo do país que era a referência. Outro ponto que também é um ponto de fragilidade atualmente, né, para a política de erradicação do trabalho escravo, é a lista suja que está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. A lista suja é uma lista com várias empresas que foram denunciadas por explorarem trabalho escravo contemporâneo e que inclui empresas de diversas áreas de atuação, como vestuário, agronegócio e entre outras. E sem a lista, o Ministério do Trabalho ele não consegue dar transparência para o seu trabalho. É por meio da lista que várias outras políticas são aplicadas. Então, apresentaram um projeto de lei, começaram a criticar, a contestar, a agir na justiça para desfazer fiscalizações, para desfazer a lista suja. Conseguiram bloquear a lista suja por uma liminar, com o argumento que o direito de ampla defesa estaria ferido na inscrição no cadastro, como se quando o seu nome for inscrito no cadastro dos inadimplentes, eu deveria dizer, não, mas eu não tive como me defender. Uai, a gente não se defende, se a gente não pagou, se a gente escravizou, se isso foi flagrado, foi flagrado. Chegou ao ponto de que em 16 de outubro de 2017, tivemos uma tentativa massiva do governo brasileiro de, basicamente, pôr um fim à efetividade do combate ao trabalho escravo, quando foi publicada uma portaria do Ministério do Trabalho, orientando a fiscalização a considerar trabalho escravo praticamente trabalhadores em cárcere privado sob vigilância armada, sendo que tanto a legislação brasileira, o artigo 149, quanto toda a legislação internacional, a Organização Internacional do Trabalho, os protocolos da ONU, da OEA, tudo considera o trabalho escravo contemporâneo algo mais complexo, tem sutilezas, não precisa correntes, não precisa de cárcere privado, você precisa de outras condições, né, em que o trabalhador esteja totalmente alijado de sua dignidade, transformado em coisa, em objeto descartável de trabalho. Tentaram se atacar o conceito legal, a definição. Como patinava no Congresso esse avanço desses projetos de lei, baixaram uma portaria para dizer, não, daqui para frente o trabalho escravo é somente quando o trabalhador for praticamente acorrentado e submetido à violência de pistoleiro. Então, o governo ele caminhou para isso e só não teve sucesso porque a sociedade civil brasileira e internacional pressionou e o Supremo Tribunal Federal bloqueou. Ou seja, a atual situação do combate ao trabalho escravo é preocupante. Outro fator que pode pesar contra toda essa luta de combate ao trabalho escravo é a nova reforma trabalhista, aprovada pelo Senado em julho de 2017 e sancionada pelo presidente Michel Temer no mesmo mês. A preocupação é que essa mudança da lei seja um caminho para banalizar e dificultar a erradicação desse tipo de crime no Brasil. Infelizmente, a reforma trabalhista ela foi catastrófica, porque as próximas décadas dirão o quanto a precarização de mão de obra irá ocorrer por conta, principalmente, da terceirização desenfreada. No caso do trabalho escravo, a incidência de resgate, no caso de terceirização, quarteirização, é constante, porque quando eu tenho um empregado meu registrado, que eu tenho obrigações de exames médicos e recibos, uma série de obrigações que eu tenho como empregador, eu não me vejo com essa obrigação quando eu simplesmente terceirizo ou quarteirizo, simplesmente não é meu, não tem nada a ver com isso. Seja por meio de terceirizações, seja por meio de parcerias ou outras formas jurídicas, em que se interpõem várias camadas de empregadores para se evitar que se chegue ao real responsável pela prática criminosa. Isso é comum no trabalho escravo. Ele tipicamente um retrocesso. Ela foi, inclusive, aprovada sem nenhuma consultação da sociedade. Ela faz parte desses pacotes que foram aprovados para cumprir promessa e conseguir o apoio de uma base parlamentar que o governo tinha necessidade de ter, inclusive para se safar
de risco de ser processado judicialmente. Um levantamento feito pela Repórter Brasil, uma ONG que trabalha com a prevenção e combate às violações de direitos dos trabalhadores, revelou que dos 8 deputados aqui do estado de Tocantins, 6 receberam doações de empresas que já foram autuadas por usarem mão de obra escrava. A grande maioria dos deputados, eles representam a sua classe. Eles não representam a classe dos trabalhadores. E aqui em Brasília, a realidade da mão de obra escrava ganha força nacional. Por aqui circulam deputados de outros estados, além do Tocantins, que também estão envolvidos com esse tipo de crime. Ainda segundo o mesmo levantamento feito pela ONG Repórter Brasil, 10% dos deputados tiveram a campanha eleitoral financiada por empresas que exploram a mão de obra escrava. Isso significa que de cada 10 deputados, pelo menos um teve a campanha financiada por empresas como essas. Na eleição de 2014, foram mais de 3 milhões de reais pagos aos 51 dos 513 parlamentares. E desses 51 deputados, 21 fazem parte da bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária. E detalhe, essa mesma bancada critica o conceito de trabalho escravo no Brasil. O trabalho escravo consegue se manter graças a uma defesa organizada da sua permanência. Essa defesa ela funciona no judiciário, ela funciona no legislativo e no executivo, como um exercício de defesa dos interesses de uma categoria que lucra com o trabalho escravo. Hoje nós estamos na resistência. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, nós resistimos nessa temática de trabalho escravo. A cada dia surge um foco que nós temos que combater. Eu não sou pessimista com relação ao futuro, mas eu não consigo ver atualmente avanços ou tentativas de avanço. Falta vontade política em relação ao aparelhamento do Estado e falta vontade política em aplicar as políticas públicas. O Grupo Móvel de Erradicação ao Trabalho Escravo ele não parou de funcionar, mas as fiscalizações regionais praticamente cessaram por falta de recurso. O Ministério do Trabalho, o número de auditores, ele não atende sequer a reposição da mão de obra daqueles que se aposentaram ou que faleceram. Isso sem contar que a realidade do país mudou muito, as relações se tornaram mais complexas e nas últimas décadas a economia cresceu. Então, o Ministério do Trabalho, se não houver uma mudança de política do Estado, o Ministério do Trabalho nos próximos, a médio prazo, eu diria, ele vai praticamente paralisar. Em nota, o governo federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, afirma que tem realizado diversas ações no combate ao trabalho escravo. Entre elas, está o Pacto Federativo para a Erradicação do Trabalho Escravo, lançado em 2016, e ainda a execução da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI. O Ministério dos Direitos Humanos diz também que faz todo o acompanhamento das comissões nos estados e que continua na defesa da manutenção do conceito do trabalho escravo, conforme definido no artigo 149 do Código Penal. Eu sinto triste, né? Porque um país rico igual o nosso, o Brasil, e a gente nessa época que está hoje, que teve muito avanço sobre o trabalhador, mas só que ainda tem muita tristeza aí num lugar deserto, que ninguém conhece, que os caras eram igual eu era de primeiro, não tinham coragem de denunciar, há muito sofrimento. Na outra ponta existe um trabalho que ganha mais força, ao entender que enquanto há luta, há esperança e existe, sim, vitória. E um dos nomes dessa vitória é o assentamento Luar do Sertão. O assentamento Luar do Sertão fica em Ananás, uma região conhecida como Bico do Papagaio. Fica a quase 500 quilômetros de distância da capital Palmas. Tá bem melhor do que antes. Tá, graças a Deus, tá bem melhor. Agora me domina agora.
Irani também já foi vítima do trabalho escravo e sabe o valor de ter um pedaço de terra para chamar de seu. Daqui tira o sustento da família com a produção de farinha de mandioca e de outros produtos. Além de vender, o Irani consegue trocar a farinha por aquilo que não consegue produzir no assentamento. Aí, Deus a preparou, né? Que a gente viesse para cá. E estou aqui, né? Lutando até agora, né? Ananás é o município por excelência, onde nós tínhamos reunido as condições de uma hiperconcentração da terra, na mão de fazendeiros extremamente ricos, que explorava a mão de obra localmente e também em outras terras que eles tinham no Pará, e a imensidão da população submetida a esse sistema de exploração em regime degradante e às vezes de trabalho escravo. Quando conseguimos uma certa mobilização com o apoio do Centro de Direitos Humanos, que se criou nos mesmos anos, e colaborou com a Comissão Pastoral da Terra, recebi apoio de uma entidade da Igreja Católica Americana, que se chama CRS. Um programa foi desenvolvido que contribuiu a abrir os olhos justamente da comunidade local. E assim conseguimos denúncias e ações do Estado para libertar trabalhadores no próprio município. Iniciou a partir disso, houve o resgate de trabalhadores, né, no próprio município. A partir de um trabalho da CPT, com o sindicato, o Centro de Direitos Humanos, iniciamos uma horta comunitária com esses trabalhadores e envolvendo outras famílias que estavam em situação de vulnerabilidade. Essa horta, durante 3 anos, movimentou a cidade e trouxe renda para esses trabalhadores. Para mim foi uma benção, porque só tenho essa terra hoje através da horta, né? Porque se nós não tivéssemos trabalhado com a horta, nós ainda hoje estávamos em casa, a Deus dará. A ideia era de reivindicar um assentamento ao INCRA. E essa ideia vigorou e finalmente foi se concretizando na forma do assentamento Luar do Sertão. A reforma agrária é uma saída, né? E o assentamento Luar do Sertão é a prova disso. Mas tem que fazer com que a política de reforma agrária seja cumprida integralmente. Fazer uma represa para criar uns peixes, que aí aparece um recurso, você pode criar uns peixes. Fazer uma represa, criar uns peixes para você comer, para aguentar mais a compra de carne. A vontade é essa, vir um recurso aí para nós, cercar a terra, formar uma partezinha e criar um gado. Mesmo nesse clima de adversidade, conseguimos criar uma alternativa. Mostrar que essa alternativa ela tem significado e relevância e podemos espalhar essa ideia em outros lugares. Aqui justamente que nós tá assim, tem essa mandioquinha, tem as nossas galinhas, a gente quer comer um porquinho, estamos criando um porquinho para comer. Vende feijão verde. Sempre o feijão chega primeiro, você tem um pedaço bom de plantada, você pode ir colhendo uma parte para verde e vendendo, para ir comprando a carne, as coisas que precisar. Daqui eu só pretendo sair quando eu morrer. Por isso que o Papa Francisco é nosso aliado maior nessa empreita. Ele tem desde o início demonstrado uma vontade de contribuir nessa grande bandeira do combate ao tráfico de pessoas. Ele várias vezes diz, a gente usa para tráfico de pessoas, mas o que é tráfico de pessoas? Escravidão moderna, vamos usar as palavras certas. Ele diz isso. Então, através da CPT, através dos sindicatos, através do apoio aos movimentos sociais que lutam pela dignidade da mulher, que lutam pela dignidade dos trabalhadores, das crianças, dos adolescentes. Então, a igreja faz então-se presente e é dessa forma que nós procuramos concretizar aquilo que é o desejo do Papa Francisco e é o desejo de toda a igreja. Então,
eu acho que um cristão não pode buscar argumentos para se safar, escapar dessa necessária luta. Porque isso aqui está no coração da nossa fé cristã. Nós somos filhos de Deus ou não? Se somos filhos de Deus, como que eu posso tolerar que um outro humano igual a eu seja tratado como animal e como coisa? Se eu faço isso, eu estou negando a paternidade de Deus. Então, eu não estaria esperançoso continuando sendo um frade dominicano que eu sou. Eu vim ao Brasil, deixei a minha terra justamente com essa esperança de poder contribuir modestamente na construção de um outro Brasil. Já são quantos anos, Frei? São quase 30 que eu estou aqui. E quando a gente vê o sorriso, eu diria orgulho no olhar de trabalhadores e trabalhadoras e de seus filhos na caminhada uma romaria, por exemplo, a gente vê que não foi em vão todo esse trabalho. Todo trabalhador tem direito a sonhar. Todo trabalhador tem direito a manteiga no pão. Todo trabalhador tem direito a ver o pôr do sol. Todo trabalhador tem direito a sorrir. Todo trabalhador tem direito a ficar gripado. Todo trabalhador tem direito à viagem de férias. Todo trabalhador tem direito a saber por que trabalha. Todo trabalhador tem direito a seu corpo e sua alma.